Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. A campanha eleitoral já iniciou oficialmente. Nós vamos saber agora o que pode e o que não pode durante esse período de campanha. Oi, Diego, bom dia, bem-vindo. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno, você de casa novamente. Exatamente, desde ontem começou a corrida eleitoral. Os candidatos já estão autorizados a fazer suas campanhas, pedir voto, tanto na TV quanto na internet. Quem está aqui comigo é a juíza eleitoral Renata da Câmara Pires Belmont, para explicar o que pode, o que está permitido aos candidatos. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Bruno. Na realidade, pouca coisa mudou em relação às eleições anteriores. A exceção, obviamente, que nas eleições de 2020 nós estávamos em plena pandemia. Então, esses atos públicos de campanha eleitoral terminaram ficando tanto quanto restritos. Mas agora eu acredito que nós teremos mais carreatas, mais passeatas, comícios, né? E a partir de ontem já começou também a ser permitido o uso das vias públicas para distribuição de material de propaganda, a exemplo de panfletos, adesivagem de veículos, também o uso de bandeiras, que era muito comum nos cruzamentos de semáforos e aquelas vias mais de maior visualização, né, pelo pedestre ou pelo condutor de veículos. Mas o que a gente pede mais é que cada candidato faça a sua divulgação do seu perfil, das suas posições sociais, mas ao mesmo tempo procure tentar manter, digamos assim, a ordem pública de um modo geral. E aí, quando eu digo ordem pública, é tentar não realizar propaganda eleitoral irregular, que seria o uso de bens públicos ou de uso comum, né? Não prejudicar o trânsito para os veículos, para a gente evitar um obstáculo na visibilidade de quem está conduzindo o seu veículo para o trabalho ou a passeio, para que garanta o fluxo de pedestre nas calçadas ou até mesmo aquele piso direcional que a gente tem nas principais vias públicas para aquelas pessoas que têm necessidades especiais de locomoção. Então, o que a gente espera é que a população, né, aproveite esse momento para conhecer os candidatos, as suas propostas e possa, de forma bem consciente, escolher o candidato que melhor represente. Renata, a gente sabe que existe muito trabalho em relação a esse período, né, distribuição dos santinhos, né, o pessoal nas ruas. E como é que está sendo feito em relação a isso? Está permitida a distribuição? Nós temos programada uma reunião, já que terminamos o prazo de registro de candidatura na última segunda-feira. Começamos o prazo de campanha eleitoral propriamente dita ontem, né, na terça-feira. E nós temos uma reunião marcada com os partidos políticos, já com todos os candidatos com suas candidaturas oficializadas na próxima sexta-feira. E aí pretendemos ter uma reunião de carvalheiros para que a gente dirima qualquer eventual dúvida. Mas, como eu te disse, pouca coisa mudou. Então, muito já é do conhecimento de todas as agremiações. Distribuição de material de propaganda tem os seus limites no sentido de não causar poluição sonora, de não causar poluição visual. Os outdoors continuam proibidos. A adesivagem de veículo continua permitida, mas, por exemplo, o que a gente considerava e via muito antes, o envelopamento de veículos, não é mais permitido. Existe uma limitação de tamanho desse adesivo de até meio metro quadrado, né? Não é permitida a justaposição desse material de propaganda, para que não se cause a impressão de que é um adesivo maior do que meio metro quadrado, né? Porque possa ser que o proprietário daquele veículo particular entenda que pode sair juntando os adesivos, né? E isso aí termina causando um efeito visual único
que aí não é permitido, né? Então, nessa sexta-feira, dia 10, a gente vai fazer essa reunião com todos os envolvidos nessa campanha. Mas, de um modo geral, Bruno, as limitações são praticamente as mesmas. A proibição de distribuição de brindes, de bonés, para evitar uma padronagem, mas óbvio que para o eleitor, né, ele pode expressar o seu interesse por determinado candidato ou até mesmo por uma agremiação, sem indicar o candidato. Então ele pode usar camiseta, ele pode usar o seu boné, ele pode carregar a bandeira do seu partido, inclusive no dia da eleição. A diferença é que no dia da eleição, esse eleitor, ele vai ter que fazer a sua manifestação de forma silenciosa e individual para evitar aglomerações. Então é importante falar que no dia mesmo da votação não pode ser feito nenhuma manifestação, uso de camisa. Exatamente. A manifestação do eleitor é individual e silenciosa. Então, eu não posso estar com a camisa do meu eleitor ou do meu candidato, com a foto do meu candidato e sair fazendo qualquer, digamos assim, um pequeno discurso ou um pequeno comício. Como também não posso estar silenciosa, mas junto de outros que pareça dar aquela impressão de que ali vai uma grande passeata em prol de determinada agremiação ou com a camisa de determinado candidato. Então, a frase-chave é: a manifestação do eleitor no dia da votação, ela é individual e silenciosa. Eu vou pedir licença, Renata, que o Bruno ele tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pode falar, Bruno. Eu queria perguntar, meu caro Magão, a doutora, fazer minha saudação a ela, e perguntar como está sendo a fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à questão das redes sociais. Infelizmente, tem sido um grande problema para a Justiça Eleitoral. Quais são as táticas que serão utilizadas aqui na Paraíba para evitar principalmente a divulgação de fake news, notícia falsa? Tá, o Bruno, inclusive, Bruno, ela já explicou para mim em relação às redes sociais. O Bruno está perguntando como é que está sendo a fiscalização voltada para as redes sociais. Bom, Bruno, como nós estamos em eleições gerais, a organização de um modo quase que absoluto fica a critério dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais, né? E aí, essa parte de rede social, de fake news, de mídia de um modo geral, fica a critério do TRE, né? Sob minha atribuição, fica apenas a propaganda de rua, né? Mas o que eu poderia te antecipar é que a Justiça Eleitoral, de um modo geral, tem trabalhado para que a informação chegue ao eleitor de uma forma respeitosa, né? De uma forma que ela represente o máximo possível a verdade, evitando qualquer mentira ou que comumente a gente chama de fake news. Isso tem sido uma campanha que tem sido muito bem divulgada, acolhida, não é? E aí, o que eu poderia também antecipar para os teus ouvintes e telespectadores de um modo geral é que a Justiça Eleitoral, ela conta com uma ferramenta que eu acredito de ser muito relevante, que é o Pardal. Muitos já ouviram falar do Pardal. O Pardal é uma ferramenta eletrônica que está disponível no site do TRE e que pode ser baixado para todo tipo de celular, né? Através do qual qualquer candidato, qualquer agremiação ou qualquer cidadão possa usar essa ferramenta para, indicando o seu nome, o seu CPF, fazer qualquer denúncia de propaganda irregular, inclusive de fake news. E para isso, obviamente, ele deve juntar alguma foto ou algum pequeno vídeo para respaldar aquela sua denúncia. E essa ferramenta, ela garante o sigilo do denunciante. De modo que o que a Justiça Eleitoral e todos os órgãos envolvidos de segurança, de CEMOB, de lei seca,
Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, o Ministério Público, o que todos nós objetivamos é que essa eleição transcorra da forma mais respeitosa e da mais legítima possível, garantindo ao eleitor que ele tenha a informação de forma limpa até a sua disposição para que ele faça uma escolha consciente. Renata, muito obrigado pelas suas informações. Bruno, volto com vocês aí nos estúdios. Você e agradecer também a doutora pela participação conosco. Ontem vocês acompanharam aqui no programa o apelo